hora das notícias do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira. E claro, a gente vai trazer o nosso Vinícius Calado, trazendo as informações do esporte. Primeiro, um grande abraço para você, Vinícius Calado. Grande abraço, muito boa noite, amigo. Valeu, Maílson. Um abraço a você, um abraço, Diego, Mário, Sidney, a todos que estão conosco aqui nessa sexta-feira, sexta de treino pela manhã para o elenco do esporte na Ilha do Retiro e de viagem, delegação chegando ainda hoje em São José do Rio Preto. Maílson. Pois é, viagem, São José do Rio Preto, horário diferente, Diego Eduardo. O esporte trabalhou durante a semana essa questão do horário diferente. Como é que você vê esse jogo de 11 horas da manhã do domingo? Onde a equipe do Mirassol já está bastante adaptada, até porque é muito comum jogo às 11 da manhã no interior paulista, e o calor vai ser muito forte. Essa preparação do esporte, né, para treinar durante a manhã, até para se ambientar um pouco mais, né, aqui no Nordeste, mesmo nesse período de chuva, né, perto do inverno, ainda assim faz um calor muito forte, mas o interior de São Paulo promete bastante quanto ao jogo no Maião, às 11 da manhã. Então eu vejo sim como uma preparação interessante, né? Eu vejo isso como uma forma de adaptação rápida, mas jogar contra o Mirassol no Maião, do jeito que a equipe vem jogando, né? O Mirassol vem se apresentando na Série A, não vai ser nada fácil. E o Mirassol quer manter essa boa fase, mas o Sport tem que aproveitar, o Sport tem que tentar jogar tudo que tem, né? Apostar todas as fichas para buscar essa sonhada, essa esperadíssima primeira vitória da competição. Ô Vinícius, a atacante pode desfalcar o Sport para esse duelo? Quem é esse atacante? E pode ser um desfalque de peso, viu, Maílson? Barleta, pelo menos a informação que a gente conseguiu apurar, é que ele não participou do treinamento de hoje pela manhã e sem ter participado desse treinamento, o penúltimo, né? Porque tem mais uma atividade amanhã já em São José do Rio Preto, na véspera da partida, mas Barleta, no treino de hoje da Ilha, não treinou, então passa a ser um ponto de interrogação para domingo contra o Mirassol. Pois é, Barleta, interrogação, dúvida no esporte se ele vai para campo ou não, Diego Eduardo. E é uma interrogação muito ingrata, viu, Maílson, porque o Christian Barleta hoje é o principal atacante do esporte nesse elenco. É o jogador que mais arrisca, é o jogador que tenta, é o jogador que arremata para o gol, já marcou 2 gols nesta Série A, e sem o Barleta, somente o Pablo não vai dar conta. Agora, a questão é, se o Barleta não tiver condição, quem é que entra? Carlos Alberto? Contestado? Vai ficar um buraco muito grande no ataque, porque até então, sem o Barleta, o Sport vai perder muito a referência e o nome mais perigoso da equipe. Você consegue apostar em alguém, Vinícius Calado, para substituir o Barleta, caso ele não jogue? A informação que eu tenho, Maílson, é que quem treinou hoje foi Romarinho, na vaga do Barleta. E aí, Diego, Romarinho, se Barleta não jogar? Entre o Romarinho e o Carlos Alberto, ainda fica o Romarinho. É um jogador, tudo bem que vem voltando de lesão, né? Tá tentando se recuperar aos poucos na equipe do esporte, mas eu vejo que o Romarinho com o Pablo, pode ser que o esporte consiga não mostrar a mesma performance quando o Christian Barleta está em campo. Não, muito diferente. O Romarinho tá cadenciando um pouco mais a bola, jogando mais próximo do Pablo também, pode ser um ponto positivo, mas entre o Romarinho e o Carlos Alberto, eu fico com a camisa 31. Ô Vinícius, uma dúvida é essa do ataque ou tem mais uma dúvida no time titular? Ainda tem, Maílson. Pelo que a gente apurou, o substituto do Sérgio Oliveira tem ainda essa dúvida. Duqueiroz e Christian Rivera são os nomes que brigam por essa vaga do suspenso Sérgio Oliveira. Então, tem a dúvida do Barleta, que não treinou hoje, no ataque e no meio desse substituto do Sérgio Oliveira, Rivera ou o Duqueiroz. A gente pode até projetar esse time titular, Maílson, para que você e o Diego possam detalhar, debater melhor. Kaique França, na ala direita, Hereda, o trio de zaga muito contestado pelo torcedor, mas permanece, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico, na ala esquerda, Igor Cariús. No meio campo, permanecendo Zé Lucas, aí o companheiro do Zé Lucas é a dúvida, sem o suspenso Sérgio Oliveira, Duqueiroz ou Christian Rivera, na criação Lucas Lima. No ataque, permanece Pablo e fica essa interrogação. Barleta, se tiver condição, vai para o jogo, se não, Romarinho deve ser o substituto. Deixa eu só fazer uma pergunta a você, Vinícius. Você acha que o Rivera
perdeu a condição de titular dele por uma sequência de fatos ou aquele gol contra o Cruzeiro foi o fator preponderante dele perder a titularidade? Maílson, eu creio que no jogo do Cruzeiro não foi somente aquela falha bizarra do Rivera. Foi um combo, um conjunto de acontecimentos que o Rivera foi junto. Foi a escalação que, quando foi divulgada uma hora antes da partida, já criou um ambiente complicado na Ilha do Retiro. O torcedor já foi com o pé atrás para o jogo, a maneira como o Sport se comportou, a goleada sofrida, tanto é que após aquela derrota, que não foi a primeira nem a única do Sport, nessas muitas derrotas no início de Série A do Campeonato Brasileiro, mudanças drásticas aconteceram fora de campo e também dentro de campo. Atletas foram afastados, Matheus Alexandre, Gustavo Maia. O Sport se posicionou de maneira oficial acerca da não renovação contratual dos empréstimos de Lênin Lobato e também de Plácido. Na verdade, nem renovação do empréstimo. Não quis exercer a cláusula de compra dos direitos econômicos dos atletas. Fora de campo, teve aí a extinção do cargo de vice-presidente de futebol abnegado, o executivo de futebol André Figueiredo foi desligado. Então, foi uma série de acontecimentos que foram aí, que tiveram, né, a sua concretização após aquele jogo, aquela derrota, aquela goleada contra o Cruzeiro. Então, Rivera foi no combo, foi no pacote e terminou pagando também por aquele fato, porque teve a goleada, no jogo seguinte ele foi titular, terminou que o Sport novamente foi muito criticado e aí, tendo essa sequência de acontecimentos, o Rivera terminou perdendo a titularidade. Ailson, para você, pois não? Me permita uma pergunta aqui ao repórter. Permite, sim. Eu sei que você é muito concentrado no noticiário do Náutico, mas conversa, que bom que hoje você está observando os demais. Não, tô fora. Vinícius, claro que o Sport vai ter torcida lá no estádio José Campos Maia. Tá liberado ingresso, não tá? Pro torcedor? Você é um danadinho, né? Boa noite, viu? Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Você fez o TFC hoje, não foi? Fiz o TFC, fiz. Aí escutou direitinho o boletim, não foi? Escutei que você falou que o preço tá salgado, mas é porque o Mirassol investiu um dinheirão ali naquela reforma Mário, sabe do quem hoje pegou lá com o preço do ingresso? Ah. Vitor Araújo. Foi Você mesmo? acha que tem explicação isso? Não, mas Vitor, se for 5 centavos, ele tá reclamando, né? Qual o preço do ingresso lá? 240 inteira, 120 meia entrada. Ah, mas é futebol, amigo. Sem a taxa de conveniência do site. Liso não pode ir para o estádio de futebol. Mário paga fácil. Não pode. Não, Liso não pode ir. E olha, isso Liso aí já... faz o quê, Mário? Liso fica em casa, entendeu? Não vai pra canto nenhum. Vitor, ultimamente, não sai pra canto nenhum, né? Já não saía, agora que ele não sai mesmo. Veja bem, é importante esse valor assim, porque isso evita estresse, né? Torcedor, se você for ao Maião, por precaução, se fosse sorvete, você levaria a vasilha pra botar o sorvete. Como não é sorvete, leve a sacola, porque... Não é por conta do gol que Rivera fez aí no Cruzeiro, com o Cruzeiro, que ele perde a titularidade. Porque se fosse assim, Kaique França já teria saído há mais tempo, né? Porque teve aquele jogo do Novo Horizontino também. E quem é que vai tomar mais gol do que Kaique? Todo gol não é nele, não? Não, ele levou o gol, agora a culpa não é só dele, né? Vai sair, Vinícius, a primeira vitória, domingo? Rapaz, a gente em Pernambuco torce para que isso aconteça, né, Mário? Verdade. Mas o cenário atual não é muito animador, não, né? Com 11 jogos... Ainda bem que não vai ter 12, o Flamengo, né? Aqui. Não, vai ficar 11, não, porque 12 é no Flamengo. Não, 12 no total, né? Que não vence. Aí 10 na Série A. Sobre esse jejum que o Sport vem enfrentando, né? São 12 jogos somando o Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Já se igualou a mesma marca negativa em 1999, que a equipe ficou 12 jogos sem vencer e teve 3 técnicos durante esse período. Já vai em 2, né? Já vai em 2 treinadores, vamos ver. Pois não, Maílson? Ô Diego Eduardo, vamos avaliar a questão da provável escalação do Sport com essas dúvidas? Vamos embora. A dúvida do Sérgio Oliveira no meio-campo e a dúvida em relação ao Barleta também. São 2 dúvidas, a trinca de zaga mantida, todas as outras perspectivas mantidas. A dúvida, substituto de Sérgio Oliveira e, se Barleta não jogar, Romarinho como substituto, de uma maneira geral, é uma escalação ideal para encarar o Mirassol? Vamos lá, Maílson. Sobre a questão da escalação, essa provável escalação do Sport, sobre o ataque,
Porque não tem uma outra opção, vai de Romarinho. Para mim, Romarinho é um jogador que pode ter uma utilidade maior do que o Carlos Alberto, pelo que vem jogando. No meio de campo, entre o Ribeiro e o Duqueiroz, por conta do momento, eu optaria pelo Duqueiroz. Até porque o Sport precisa de um volante de pegada. Um jogador que fica um pouco mais preso, como primeiro homem de combate, e protegendo essa trinca defensiva, que eu não sou muito a favor desse 3-5-2, por conta do elenco que o Sport conta hoje. Para mim, o Sport não tem elenco para jogar no 3-5-2 e muito menos com 3 atacantes. Para mim, a escalação ideal deveria ser um 4-4-2, porque você tem uma trinca defensiva com o Chico, com o Lucas Cunha e também o Antônio Carlos. Poxa, qual vai ser a reposição que o Sport vai ter à altura? Não tem. É uma defesa que vem sofrendo bastante, problemas de jogo aéreo, time da bola não é o esperado. Então é uma equipe que vem apresentando vários problemas, várias inconsistências na parte de marcação também, vem deixando muito a desejar. Então o 3-5-2 para mim não é o ideal. Mas enfrentando a equipe do Mirassol, o time vai ter que jogar de uma forma mais reativa, um pouco mais precavida, porque esse Mirassol joga num 4-4-2 e joga muito bem. Tem o Gabriel, tem o Chico Kim, que é um jogador que alterna muito entre o meio e o ataque, apesar de não ser um titular absoluto. Tem também o Neto Moura do meio de campo. Os laterais são ex-rubro-negros, Reinaldo na esquerda e Lucas Ramon na direita. Então é uma equipe muito bem encaixada pelo Rafael Guanais, e o Sport não pode se expor tanto ao ponto de oferecer as suas fragilidades. Tem que jogar de uma forma consciente, reativa, para conseguir surpreender. Agora, meu querido Vinícius Calado, o gerente de mercado foi demitido? Foi, Maílson. Depois daquela sequência, né, de mudanças que a gente trouxe, né, dessa chamada reestruturação do departamento de futebol do Sport, chegada também, saídas e chegadas, parecia que tinha parado por ali. Mas só que hoje teve um novo capítulo. A informação que circulou foi de que o Odair, que é o gerente, ou era o gerente de mercado do Sport, comandava aquele departamento, né, de análise, de busca, de prospecção de ativos para o Sport, de reforços. Ele estava no clube desde 2021, era tratado como um profissional do mais alto gabarito, e de uma maneira até surpreendente essa demissão